É uma honra participar mais uma vez desse evento, saudoso da presença e do contato com os amigos, mas nós sabemos que devemos nos proteger em períodos de pandemia, especialmente no Rio de Janeiro, que vem registrando, nos últimos 10 dias, infelizmente, um crescimento na velocidade de contágio do coronavírus e também do número de óbitos. Então, estamos fazendo a coisa certa. O tema de hoje, como foi dito, é qual o meu compromisso com a paz. Eu vou fazer uma abordagem inicial, após o que ficarei honrado se houver perguntas. Enquanto espíritas, nós, estudiosos da doutrina, sabemos que todos fomos criados simples e ignorantes e transitamos nos diferentes reinos da natureza, em atendimento à lei de evolução, estagiando hoje no reino hominal, dotados de consciência, intuição, noção de Deus, intelecto superior, mas ainda atavicamente impregnados de heranças dos outros reinos e naquilo que diz respeito ao reino animal, a prevalência em certos momentos da nossa existência dos instintos. Portanto, nós ainda somos dotados, em algum grau, de instintos que nos acompanham desde o período em que o espírito imortal, evoluindo, fez a transição longa, progressivamente, em diferentes estágios do reino animal. Nós, portanto, quando fazemos a pergunta qual o meu compromisso com a paz, devemos entender a paz como um conceito que só faz sentido no reino nominal. Porque a paz, ela precisa ser entendida não apenas como ausência de conflito, de guerra, ausência de espírito beligerante, agressivo, hostil. A paz diz respeito a um movimento diário que permeia todos os instantes da nossa vida, que é um burilamento de um espírito, de uma intenção de promover a harmonia, o equilíbrio nas relações interpessoais e nas relações conosco. Portanto, a paz poderia ser definida como um estado de espírito que permeia o comportamento de cada um de nós na direção do respeito, porque tudo começa pelo respeito. Você se respeitar, você respeitar os outros, especialmente aqueles de quem você tem alguma divergência, alguma incompreensão, aqueles que, por alguma razão, você sente que lhe prejudicaram, voluntária ou involuntariamente, aqueles que eventualmente são responsáveis por algum infortúnio, alguma desilusão, algum desapontamento. A paz é uma construção, no entendimento de que eu não devo, mesmo nos momentos em que me percebo vítima, que é uma palavra que no Espiritismo é complicada da gente aceitar, a vitimização, que a gente fala muito da lei de causa e efeito. Eu posso até não saber porque isso está acontecendo agora comigo, mas se o acaso não existe e se a lei de causa e efeito é uma lei da física, haverá de ter uma explicação para uma situação que me causa dor e sofrimento e que a melhor resposta jamais será a revolta ou o desejo de vingança. Portanto, desarmar a bomba relógio da revolta e do desejo de vingança é um trabalho,
muito demandante de energia, de perseverança, de coragem, para a gente não dar vazão a algo que é resultado de um comportamento instintivo. É um nível moral muito calcado no egoísmo, que é a origem de todas as imperfeições. O egoísmo do egoísmo emergem o orgulho, a ganância, a inveja, a vaidade, a gulodice, a luxúria. São todos sentimentos que partem do princípio de que eu tenho mais direitos do que os outros, eu sou mais digno de poder, de atenção, de amor, de afeto, de comida, tudo. Tudo gira em torno do meu umbigo. Eu sou o Sol e tudo à minha volta orbita e precisa obedecer à regência da minha vontade, dos meus humores, do meu desejo. Então, quando a gente fala de paz, a gente está, em primeiro lugar, desarmando bombas relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E no nosso nível evolutivo em que nos encontramos, hoje, há muito trabalho a ser feito para que a gente construa a cultura de paz dentro de nós. Dentro de nós. Não é a paz do Mar Morto, que é uma metáfora que eu adoro, porque o Mar Morto é um mar sem ondas, sem movimento. E é um mar de águas ultrassalinas, onde não há biodiversidade marinha. São poucas as espécies que resistem a tanto sal. Então, o Mar Morto, ele tem a aparência da tranquilidade, mas, como o nome diz, ele está tecnicamente inerte, praticamente morto. Essa paz não nos interessa. A paz, portanto, não é estática. A paz é dinâmica e ela requer que nós tenhamos a atenção em relação a um radar virtual. Porque aquele que se diz cristão, espírita, sabe que a única razão para estarmos novamente nesse planeta é ter a coragem de encetar a jornada do autoconhecimento. E a jornada do autoconhecimento requer coragem, porque é muito fácil exaltar as nossas poucas virtudes. É muito fácil se vangloriar das nossas poucas conquistas. O difícil é a gente ter a coragem de, ao se olhar no espelho, ter a clareza de se perceber portador de inúmeras imperfeições que, por caridade, Deus torna invisíveis para os outros, mas não para nós. Nós sabemos exatamente quais são as nossas imperfeições. E nós, por isso, deveríamos entender que os outros também são portadores de muitas imperfeições. Razão pela qual não vai valer a pena nós nos esmerarmos em enxergar o cisco nos olhos dos outros e não perceber a trave no nosso olho. Construir a cultura de paz requer coragem, por exemplo, para refletir sobre uma mensagem linda, que eu recomendo a leitura a vocês que têm o livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Há uma mensagem extraída do texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. O trecho é: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O fermento, já na época de Jesus e muito antes, é
um ingrediente importante na cozinha, em receitas gastronômicas, porque uma pitada de fermento é o suficiente para emprestar volume a pães, bolos e outros pratos e receitas. Então, Paulo fala: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Emmanuel, a partir desse trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, faz uma linda digressão sobre como cada um de nós, com pouco, tem a capacidade de fermentar o universo à nossa volta. Como se dá isso? Pelo que você fala, pelo que você escreve, pelo que você pensa, pelo que você sente. Então, nós temos, no dia a dia, essa pitadinha de fermento que pode levedar a massa toda para o bem ou para o mal. A massa pode ficar gostosa, bonita, fazendo um prato que a gente come com os olhos, ou a massa pode azedar. A pitada certa de fermento se resolve no dia a dia. Por exemplo, as palavras têm poder. Você tem palavras que elevam, inspiram, encorajam, dão alento, esperança, alegria, promovem pensamentos edificantes e luminosos. São palavras que estão impregnadas de ideias positivas. Da mesma forma, temos palavras, uma palavra por vezes é capaz de determinar uma enorme decepção ou tristeza, desesperança, desalento, desânimo, desacordo com a vida. Nós temos essa competência. Nós podemos, no dia a dia, eu estou falando de construção de uma cultura de paz, usar palavras que desarmam os espíritos, palavras apaziguadoras, palavras que remetem ao diálogo, palavras que acalmam, palavras que tranquilizam, especialmente nos momentos de agitação. Qual o meu compromisso com a paz? É ser vigilante em relação às palavras que eu escolho para me expressar no dia a dia. As palavras têm poder. As palavras podem fazer toda a diferença em favor da vida ou da morte, da saúde ou da doença, da esperança ou do profundo desânimo e tristeza. Não apenas as palavras proferidas, as palavras escritas num pedaço de papel, num livro, numa mensagem, num recado que você manda para alguém, ou nas redes sociais. As redes sociais hoje, infelizmente, são veículos de muito ódio, muita provocação, muita beligerância. As redes sociais, pode-se dizer, são o território do raso, do grosseiro e do rasteiro. Não é para qualquer um estar nas redes sociais. Você é hostilizado quando emite um pensamento, uma opinião sobre qualquer coisa. Então a gente precisa ter muito cuidado para fazer da palavra escrita a palavra que terá alguma utilidade ou serventia para a construção de um mundo melhor e mais justo. E aqui eu abro um parêntese, porque as palavras faladas ou escritas eventualmente são usadas para denunciar quem age de forma equivocada em prejuízo da coletividade. Quando usamos a palavra para denunciar quem se equivoca na direção da corrupção,
da malversação de recursos públicos, em intenções sombrias no exercício de uma função pública ou na condição de empresário ligado a alguma corporação que realiza um movimento que prejudica a sua comunidade, sua cidade, seu país, por favor, não recorram à máxima evangélica: não julgueis para não seres julgados, porque é uma interpretação equivocada do Evangelho de Jesus. Quem tiver dúvidas em relação a esse tema, vá no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem em que São Luís deixa muito claro a interpretação que está nas obras básicas da doutrina espírita, do que significa a ética cristã em denunciar o erro de outrem. Se o erro de outrem prejudica a si próprio ou ele prejudica você, é algo que você se acerta com a pessoa que ele prejudica, isso não precisa de publicidade, você não precisa denunciar publicamente. É algo que você vai guardar ou você vai resolver com a pessoa, eventualmente, que lhe prejudicou. Agora, quando se trata de alguém que no exercício de uma função importante, uma função pública ou à frente, como disse, de algum setor importante privado, realiza um movimento que prejudica a coletividade, São Luís, em Evangelho segundo o Espiritismo, deixa claro, nesse caso, é forçoso, sim, denunciar. Jesus, não obstante ser o amor encarnado, denunciou quando esteve entre nós e denunciou de forma muito energética, assertiva, usando palavras duras para a época, os doutores da lei. Aqueles que, em nome do judaísmo, interpretavam as escrituras de uma forma que Jesus não concordava. E usou palavras duras como hipócritas, nécios. Ele não se omitiu. Ele não silenciou. Ele não ficou em cima do muro. Ele não ficou na zona de conforto. Porque cristão de verdade não se omite diante das injustiças, não fica em cima do muro e não confunde, assim, o estereótipo do cristão bonzinho é aquele que sempre fica caladinho, nunca fala nada que não seja a pureza das palavras mais lindas. Nós estamos num mundo ainda de provas e expiações. Vocês estão vendo, né? Por aí, pelo amor de Deus. Um mundo onde nós precisamos, para desenhar uma civilização mais justa, mais generosa, mais inclusiva, nós precisamos, por vezes, denunciar, em nome da paz, quem prejudica a coletividade. A paz não é omissa. A paz requer trabalho. E esse trabalho ele precisa ser feito de forma ética, cuidadosa, amorosa, mas participativa, assertiva. A paz exige movimento, posicionamento, adesão explícita a esta causa. A esta causa. Então, tudo que eu falo ou escrevo tem o poder de gerar equilíbrio ou desequilíbrio, harmonia ou desarmonia, amor ou sentimentos negativos. Prestemos atenção nisso. Qual o meu compromisso com a paz? Fazer o melhor uso possível dos meus talentos, a parábola dos talentos. Qual o meu compromisso com a paz? Não deixar a luz sob o alqueire. A luz precisa brilhar. A gente precisa ter protagonismo. Eu não estou falando de fama, não estou falando de exposição pública. Eu estou falando da gente não se omitir. A paz exige
atitude. Naquilo que eu falo, naquilo que eu escrevo e, do ponto de vista espírita, daquilo que eu penso. Porque para o espírita, pensamento não é uma abstração, pensamento tem força e direção. O pensamento é uma energia que se plasma. Então, formas pensamento à minha volta, o tempo inteiro, eu plasmo, eu crio, pelo meu pensamento, imagens, figuras, plasmadas na minha psicosfera. E se eu tenho um pensamento negativo, hostil, de ódio, de raiva, de vingança, de beligerância, eu estou saturando a minha psicosfera de formas de pensamento pesadas, tóxicas, que também se voltam contra mim. Um ambiente saturado. A sua casa, por exemplo. Quando você volta da rua, volta do trabalho, ou em tempos de pandemia, dentro de casa mesmo, você pôr em vigilância, porque a invigilância é um problema. Do contrário, Jesus não deixaria o legado evangélico do vigiai e orai. Vigiai quem? Você. Não é vigiar os outros. Vigiai. Vigiai e orai. Presta atenção aonde está o seu sentimento, o seu pensamento, porque se você não tem o controle disso, mínimo, nós, no nosso nível evolutivo, haveremos de dar ensejo a uma produção em massa de formas de pensamento que não corroboram, não ajudam na construção de uma cultura de paz. Nós vamos vibrar numa frequência pesada, na banda larga da vibração grosseira. A gente precisa fazer um upgrade na nossa banda larga. A gente tem que operar nessa faixa aqui, ó. Pensamentos edificantes, de paz, luminosos, de perdão, compaixão, gratidão. Quem vibra na frequência mais baixa fala da paz, mas não pratica a paz. E como diz o ditado popular, quem semeia vento, colhe tempestade. Portanto, o que eu penso também contribui ou não para uma cultura de paz. Por fim, meu sentimento. O que eu sinto. O que eu sinto. O sentimento é o combustível que vai determinar a velocidade e a vibração de um pensamento. Uma prece por palavras, essas palavras têm que estar impregnadas de sentimento verdadeiro, genuíno, para alcançar o objetivo. Se você ficar só nas palavras, aquela prece não encontrará o destino desejado, porque não tem força. Magneticamente não sai desse quadrante aqui. Para a prece alcançar o objetivo, eu preciso turbiná-la com um sentimento luminoso. Não foi Jesus quem disse? Antes de orar, de endereçar seu pensamento a Deus, vai e reconcilia-te com o teu inimigo. Para quê? Para parar de operar na banda larga, ó, do sentimento grosseiro e tóxico. Quando eu me reconcilio, quando eu perdoo, quando eu consigo vibrar numa frequência melhor, eu dou um upgrade no meu programa de dados aqui de banda larga positiva, luminosa, e eu opero a paz no meu pensamento, no meu sentimento, eu vibro numa frequência diferente. A paz é a consciência tranquila, a paz é o sono restaurador de quem não está atormentado por saber-se errado, quando cultiva animosidade, quando dissemina por fofoca, por intriga, a ruína do seu semelhante. A gente precisa, portanto, ter consciência de que nós temos muito a fazer em favor da paz.
Nós, no Brasil, um dos países mais desiguais do planeta, temos um trabalho extra, porque não há paz onde haja desigualdade. Não há paz enquanto houver homens oprimindo mulheres, dominando mulheres, violentando mulheres, achando normal mulheres ganhar menos salário do que homens, exercendo as mesmas funções, mesma carga horária com assimetria salarial. Desigualdade de gênero não é algo compatível com a paz. Enquanto houver desigualdade de gênero, enquanto estivermos sob o jugo da sociedade patriarcal, da sociedade machista, da masculinidade tóxica, não haverá paz, porque não haverá igualdade. Enquanto houver desigualdade racial, num país de maioria negra, como explicar que os negros estejam em situação absolutamente desfavorável no acesso à universidade, no acesso à educação de qualidade? Como explicar que a maioria dos presidiários é de cor negra, a maioria dos pobres e miseráveis é de cor negra, a maioria dos homicídios vitima pessoas de cor? A desigualdade racial, ou, como agora a gente está vendo, o racismo estrutural do Brasil, quando a gente... ele está tão presente de forma tão atávica e visceral na nossa cultura, que por vezes você é racista sem saber. E como diz uma importante ativista do movimento negro dos Estados Unidos, Angela Davis, não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista. É preciso ter coragem para combater o racismo. Essa semana, nos Estados Unidos, depois de mais uma violência policial, de policiais brancos contra cidadãos negros, a Liga de Basquete resolveu não entrar nas quadras, foi seguida pela Liga de Beisebol, pela Liga de Tênis, hóquei no gelo, e foi um movimento sem precedentes na história daquele país. É preciso ter coragem para combater o racismo. É fácil dizer para os outros, eu não sou racista. Não basta falar isso. No movimento espírita, eu gostaria de ver mais instituições, além da campanha do agasalho, campanha do sopão, campanha do quilo, cesta básica, atendimento fraterno, tudo isso é importante. Mas é um assistencialismo que não muda a pobreza estrutural e o racismo estrutural. Eu gostaria de ver mais instituições espíritas, por exemplo, apoiando cursinhos preparatórios para Enem, voltados para negros, pardos, indígenas, que vivem em favelas ou nas periferias do Brasil. Isso muda o mundo. Isso muda a desigualdade. Não há paz numa sociedade intolerante em relação à orientação sexual. Não existe, não faz sentido a expressão opção sexual. Não faz sentido. As pessoas não escolhem ser heterossexuais ou homossexuais, ou transexuais, bissexuais. Não escolhem. Não é uma escolha. Eu respeito quem pensa o contrário, eu estou me baseando em ciência. É uma responsabilidade enorme eu dizer isso aqui, mas eu não estou achando nada. Eu estou reportando o que é de conhecimento amplo da ciência. Não faz sentido ter projeto de cura gay tramitando no Congresso Nacional, porque ser gay não é uma doença. Ponto. Ponto. Então, num país que nega a ciência e promove o entendimento de que não ser heterossexual significa ser portador de uma patologia, gera dor e sofrimento, gera desigualdade, agrava um estado que não é de paz. Então, André, você está falando muito de desigualdade, por quê?
porque eu sou espírita. Aí você vai dizer, e daí? E daí que eu estudo a doutrina. Vai lá nas leis morais do Livro dos Espíritos. Veja, por favor, se há alguma lei moral chamada Lei da Igualdade. E se tiver, porque tem. Veja o que Kardec, no século XIX, perguntou para a espiritualidade maior. Se a desigualdade era de Deus. Veja a resposta. Vai lá e lê. A resposta é taxativa. Não. A desigualdade é dos homens. E a espiritualidade maior, no século XIX, é muito assertiva, dizendo a desigualdade precisa ser combatida. A desigualdade não é de Deus. Os homens são iguais. E a gente precisa entender que nós somos irmãos. Ah, mas ele tem outra orientação sexual. Ele tem outra cor de pele. Ele não estudou como eu estudei. Ele torce para outro time de futebol. Ele votou em outro candidato a presidente. É seu irmão. É seu irmão em humanidade. Tudo começa pelo respeito. Tudo começa pelo respeito. Quem não respeita o direito do outro ser quem é, não tem compromisso com a paz. Quem não entende a desigualdade como um câncer, uma chaga da nossa sociedade, que é absolutamente anticristã e absolutamente anti-espírita. A desigualdade afronta o espiritismo. A desigualdade afronta o cristianismo. Jesus deixou, é muito interessante isso, pistas de como ele, em certa medida, sinalizou que não concordava com o patriarcalismo hebreu, porque as profecias indicavam a chegada do Messias, que deveria ser homem. Porque há 2000 anos atrás nós tínhamos a mulher em um papel absolutamente secundário na teologia, na hierarquia sacerdotal, nas tradições. Não mudou muito. O Messias teria que ser homem. Jesus escolheu 12 homens apóstolos. Para implantar o evangelho, ele sabia que precisava, de alguma forma, talvez, fazer concessões à cultura da época. Entretanto, vejam um pequeno detalhe. O momento sublime do messianato de Jesus. O momento mais importante. Qual foi? Foi quando ele ressuscitou. Porque ele precisava provar que a morte não existe para quem, simples, ignorante, acreditava no mestre, mestre falava que a morte não existe. Mas o mestre foi torturado, flagelado, crucificado, morreu na cruz, foi sepultado. Aí o mestre disse que a morte não existe. Os apóstolos estavam todos lá aflitos. E agora, sem ele, como é que fica? Para quem Jesus ressuscitou? Para uma mulher. E foi essa mulher a portadora da mensagem para os apóstolos, todos homens. Jesus ressuscitou. Eu vi. Ela poderia ter dito, eu vi primeiro, só eu vi. Então nós temos aqui, possivelmente, um recado, uma mensagem que está nos evangelhos do por que Jesus apareceu primeiro para uma mulher. Essa é uma questão teológica, que cada um vai explicar de um jeito. Do meu ponto de vista, penso eu, é apenas uma hipótese,
Foi a forma encontrada por Jesus para legitimar uma relação muito próxima de afeto e respeito por alguém que no tempo dele, na cultura que ele estava inserido, não seria digna da honra de ser a primeira a avistar o Cristo ressuscitado. Pois é. Nós somos espíritas. Nós estamos na maior nação espírita do mundo, que é o Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo. Não há paz onde não houver igualdade. E a paz que nos interessa é aquela que não é expressa por palavras, mas por atitudes. É a paz que tem coragem de calar numa discussão, para não levar à frente, a ponto de fervura, um debate que não vai levar a lugar nenhum. Calar-se diante de uma discussão estéril é uma atitude de coragem e que remete à paz. Educar os filhos para serem pessoas que entendem o que está motivando essa maneira não beligerante, não ofensiva de tratar os outros no dia a dia. Quando a gente ignora os outros, quando a gente despreza os outros, isto é também ignorar e desprezar a paz. Não há paz onde haja o desprezo pelo semelhante. À época de Jesus, um hábito comum dos hebreus era manifestar diante daquele que você não simpatizava desprezo. E quando você passasse por essa pessoa, era a tradição, você virava o rosto na direção oposta, proferia a expressão raca e cuspia no chão. Raca! Era uma forma, na verdade, de ofender, né? Não era só virar o rosto por desprezo, era sinalizar. Esse eu não quero por perto. Toda vez que eu cruzar com ele na rua, viro o rosto, cuspo no chão e digo raca. E Jesus foi muito duro quando comentou, numa de suas preleções, o destino espiritual de quem age assim. Então, por favor, pratiquem o olhar que inclui, não que exclui. Cumprimente o seu porteiro, o jornaleiro, o padeiro, o funcionário terceirizado da limpeza no seu banheiro, o camarada que toma conta lá das vagas do estacionamento, o manobrista, o motorista de ônibus, o trocador, o condutor do metrô, o bilheteiro. Cumprimente. Ah, mas se eu cumprimentar, ele nem vai olhar para a minha cara. Cumprimente. Ele pode não olhar para o teu rosto, que está num momento muito difícil, está endividado, perdeu a mulher pela Covid, está com o filho internado. Ele pode ter 1000 problemas, você não sabe. Ou ele está tão acostumado com desprezo que você falou, ele nem acreditou, achou que era uma alma penada que estava falando com ele. Cumprimente, fala, expressa. Eu percebo você, eu estou olhando para você. Você existe e eu sou seu irmão. Você não é invisível. Todos queremos atenção. E não há paz onde há desprezo. Onde a gente se sente superior, se sente absolutamente à vontade para não prestar atenção em quem está por perto. Portanto, meus amigos, já passando para as perguntas, eu queria me despedir dizendo que nenhum de nós pode se dizer absolutamente comprometido com a paz, porque nós transitamos ainda num nível evolutivo em que seria mais honesto dizermos: eu sei que eu sou suscetível a rompantes de desequilíbrio, de insensatez, de cegueira,
na percepção de como minhas palavras, proferidas ou escritas, meus pensamentos e meus sentimentos não são compatíveis com a beleza do Evangelho ou com os ensinamentos da doutrina espírita. E isso não é para eu me deprimir. Este é o ponto de partida da aventura do autoconhecimento. Não se iluda em relação a quem você é. Eu tento não me iludir em relação a quem eu sou. Dentro do movimento espírita, eu sempre procurei enfatizar que a idolatria de médiuns, de oradores, escritores, era incompatível com a compreensão real de que somos todos devedores da lei. Estamos aqui para semear o mundo melhor e mais justo. Esse mundo melhor e mais justo só será de fato melhor e mais justo se for ocupado por pessoas de paz. A paz obreira, a paz ativa, a paz laboriosa de cada dia, de cada instante. Dá trabalho, mas vale a pena. André, muito obrigada. A gente agradece do fundo do coração. São mais de 10 anos com a gente, não é, André? Uau, tudo isso? Mais de 10 anos. Opa! A primeira pergunta. André, até que ponto devemos nos esforçar por manter a paz nos ambientes que frequentamos, sem interferir no livre-arbítrio das outras pessoas? Quem fez a pergunta? Não me passaram o nome. Tá bom. Ok. Isso, penso eu, varia de caso para caso. A gente precisa não universalizar, não generalizar as situações. Eu acho que a gente precisa ter a sensibilidade de perceber quando nós podemos e devemos interferir, sempre com respeito, com cuidado, com delicadeza, ou, dependendo da situação, com mais assertividade para apartar uma briga, para dissuadir a intenção beligerante. Portanto, cada situação nos revelará, se estivermos serenos, tranquilos, receberemos, por intuição, a ideia que haverá de nos motivar a interceder ou não. Cada caso é um caso. Uhum. A outra pergunta é: qual o compromisso com a paz que têm as pessoas que são influenciadoras, como jornalistas, os artistas, escritores? Todo comunicador tem uma responsabilidade quando ele tem acesso a plataformas de comunicação que tornam as suas mensagens, o que ele diz ou escreve, seus gestos, sua arte, pode ser música, pode ser poesia, enfim. Todo comunicador, ele potencializa a sua mensagem usando essas plataformas. Portanto, é uma responsabilidade adicional quando a gente compartilha conteúdos que podem ser apaziguadores ou não. Repetindo que não nos interessa a calma do Mar Morto. Por vezes, essa passividade pode nos custar muito caro. Também no Evangelho, Jesus teve momentos em que ele deixou muito claro que não era interessante para a Boa Nova esse legado da passividade, né? A gente precisa, de fato, ter a compreensão de que o cristão não fica em cima do muro. Ele não se refugia na zona de conforto. Ele não fica isolado nas bolhas. Ele tenta estabelecer a comunicação com o seu semelhante. A palavra diálogo é uma palavra-chave para a gente pensar a cultura de paz. Eu não preciso concordar com o outro, mas eu preciso ouvi-lo. Eu preciso construir uma ponte. Olha, eu não concordo com você, mas eu entendi o que você quis dizer. Nós não vamos discutir por isso.
Eu gosto de usar uma expressão que eu não inventei, quando a gente está em debates, assim, ou participando de lives e pessoas fazem perguntas, ou a pessoa defende uma tese e eu vou divergir. Aí eu gosto de dizer assim, olha, muito obrigado pela pergunta. Eu, entretanto, quero divergir amorosamente. É uma forma de você preparar o coração da pessoa, que pode ficar desapontada, vai dizer, pô, André, eu achei que você concordasse comigo. Eu vou dizer, olha, eu vou divergir amorosamente e eu não posso me colocar no lugar da razão absoluta, da verdade inquestionável. Somos todos aprendizes. Nenhum de nós tem autoridade para decretar de forma taxativa ou definitiva nada. E sabe com quem eu aprendi isso? Com Kardec. Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos e também do livro que é o Espiritismo, ele estimula os estudantes, os neófitos, quem está se aproximando da doutrina, a não ter nenhum pudor, nenhum constrangimento, nenhum escrúpulo para fazer a pergunta que quiser, o questionamento que achar que deve. O Espiritismo não se assenta em dogmas que sejam desprovidos de fundamento ou ciência. Então a gente precisa... O Brasil está muito polarizado, as eleições de 2018 estabeleceram muitos ataques e fraturas em grupos de amigos, em famílias. Esse evento da paz ele é muito importante para tentar cicatrizar feridas, para estimular reencontros, para dissuadir pessoas que podem desperdiçar uma encarnação inteira, Idila, uma encarnação inteira em disputas pequenas que não deveriam justificar tamanha aversão. Bom, então a outra é assim: é difícil ficar imune a toda sorte de desmando neste planeta. Como agir em favor da paz se não disponho de espaço, veículo, né, para fazer valer meu lugar de fala? Também sem nome? Ninguém está dando nome? Não, estão me mandando tudo sem nome. Manda nome, gente. Nome e de onde é legal. Vamos dar nome aos bois. Mas não vamos passar boiada. Não vamos passar boiada. Vamos lá. Essa história do lugar de fala, eu divirjo amorosamente dos termos em que houve essa colocação, porque eu estou no século XXI, em que existe algo chamado internet. Eu não preciso estar numa televisão, numa rádio, num jornal, numa revista, num canal no YouTube com mais de 1 milhão de seguidores, para ter lugar de fala. Aliás, lugar de fala é uma expressão que está desconectada do real sentido aí. Mas, enfim, todos nós somos provedores de conteúdo, todos nós somos comunicadores. Se você está nas redes sociais, você já está usando a expressão que você replicou aqui com lugar de fala. Agora, veja, seus guias e mentores não estão preocupados em você ter acesso, ao mesmo tempo, a muita gente. Talvez seja uma caridade dos seus guias e mentores não permitirem que você se exponha indevidamente a ter lugar de fala e se endividar perante a lei. Viana de Carvalho, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, num livro chamado Atualidades Espíritas, fala com muita propriedade da responsabilidade de jornalistas, comunicadores, de uma forma geral, em relação aos conteúdos que compartilham. Eu serei muito cobrado em relação ao que eu venho veiculando, assim como todos os meus colegas na área da comunicação. Agora, no século XXI, todos nós somos comunicadores. Você tem lugar de fala, descubra e faça bom uso. André, porque quando estou me sentindo sem paz, sinto dores no meu corpo? Não sei se uma coisa tem a ver com a outra, tá? Seria irresponsável da minha parte estabelecer uma relação de causa e efeito. Agora, sim, nós podemos dizer que a intranquilidade, por alguma razão,
ela pode ter várias origens, pode ser remorso, arrependimento, culpa, ou pode ser medo, ansiedade, angústia. O que você está chamando de falta de paz, você pode somatizar. Leia a série psicológica de Joana de Ângeles, recomendo muito, enfaticamente, para que você se previna de somatizar estados mentais, que você procure promover a sua saúde vibrando na frequência adequada, cultivando bons sentimentos e inspirações, e você vai conseguindo, no dia a dia, promover sem medicação, sem artifícios químicos, bem-estar e uma sensação de apaziguamento. Meditação e prece e leituras, eu estou sugerindo. Série psicológica da Joana. É bem interessante. Muito importante a sua fala sobre ser necessário ter atitude e se posicionar como cristãos. Como fazer isso sem prejudicar ainda mais a paz? A comunicação não violenta é um caminho? A comunicação não violenta é um caminho. Agora veja, quando você fala assim, como falar, ter uma atitude proativa em favor da paz, eventualmente denunciando quem segue na contramão dos interesses coletivos. Aí você vai dizer, mas isso não é quebrar a paz? Não. Desculpa. Mais uma vez, deixa eu dar um exemplo que me parece interessante. Eu vou falar do uso de armas. Quando você lê Nosso Lar, você vai perceber que a cidade espiritual para onde foi André Luiz, pseudônimo do espírito que viveu no Rio de Janeiro na primeira década de 1920 e 30, por aqui, onde ele começou, digamos assim, a sua carreira de médico, etc. Quando ele foi para André Luiz, ele percebeu, quando ele foi para Nosso Lar, André Luiz percebeu as cercas magnéticas em torno de Nosso Lar e pessoas armadas na portaria, porque poderia haver algum ataque das sombras, poderia haver alguma hostilidade, uma invasão. Quando você lê Memórias de um Suicida, você vai aprender a movimentação da Ordem de Maria, linda, do resgate nos umbrais de suicidas que estariam aptos, naquele momento, a serem resgatados e levados para estações de tratamento. E você deve se lembrar dos lanceiros. Lanceiros Maria. Porque eles estavam lá para quê? Para defender, não é para atacar, não. É para defender aquele grupo de socorro e de resgate. Muito bem. Então, nós estamos falando o seguinte. Dependendo da situação, será necessário, citando esses dois exemplos, que quem está com a função de proteger a cidade de Nosso Lar ou o grupo de resgate lá da Ordem de Maria, fazer uso da força. Aí você vai dizer, mas fazer uso da força não quebra a paz? Não. Cuidado. A gente não pode imaginar que qualquer movimento que implique eventualmente até no uso da força seja contra a paz. Tanto que você, no Brasil, por exemplo, quando você fala das Forças Armadas, elas estão sujeitas a qual ministério? Da Guerra ou da Defesa? Defesa, né? Da Defesa. Então, veja, cuidado para a gente não ficar nos estereótipos assim meio superficiais. Mas a paz... Como é que eu promovo a paz, eventualmente sem usar uma palavra que pode causar um desconforto, sem eventualmente usar da minha força física para me interpor algum movimento? Cuidado. Os estereótipos podem ser traiçoeiros, ok? A próxima é: entendo que precisamos trabalhar nossa transformação para melhor entender o significado de paz. Então, como posso dar minha contribuição se sou um espírito que ainda vivo em desarmonia interna?
Ninguém está assinando pergunta mesmo, é isso mesmo. Eu não sei se é homem, mulher, se é do Rio, se é de fora. Pois é. Estão com Eita, não, medo. vamos em frente. É legal a gente se comunicar, gente. Comunicação pela paz é isso. Olha só. A pergunta sugere um desconhecimento ou esquecimento do sentido da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui na condição de aprendizes. Todos nós somos imperfeitos, falíveis, limitados. Então, é chover no molhado, usando uma expressão popular, dizer assim, como eu, que sou imperfeito, falível, limitado, posso construir a paz. Gente, como é que você corre uma maratona, hein, Edila? Uma maratona tem 42 quilômetros. Como é que você corre 22 quilômetros? Passo a passo. São 42 quilômetros. Cada passo é fundamental para cruzar a linha de chegada. Ou você acha que a maratona só se completa no último metro em que você rompe o laço da linha de chegada? Como é que você sobe uma escadaria da Penha? Você quer conhecer a igreja lá bonitinha? Deu pane no elevador. Aí você fala, nossa, mas eu me programei para conhecer. É hoje. Você vai subir a escadaria. Como é que você completa esse percurso? Degrau por degrau. Jesus, quando escolheu os 12 apóstolos, ele não escolheu 12 homens perfeitos, iluminados, repletos de luz. Eram pessoas comuns, como eu e vocês, limitadas, falíveis e imperfeitas. Não se cobre a perfeição, porque esta é a pior das imperfeições. Não se cobre o que você não é. Aceite quem você é. Ame-se. Ame-se. Respeite-se. Não fique na bronca com o seu lado sombrio. Chame o seu lado sombrio para a luz todo dia. Sorria para o seu lado sombrio. Dance com o seu lado sombrio. Durma bem, olha, de conchinha, ó, com o seu lado sombrio. Porque ele faz parte de você. E ele precisa de amor. Ele precisa de compreensão. E você precisa ter a coragem de trazê-lo para a luz. Com amor, não com violência. Bom, a próxima botou o nome, hein? Aparecida. Obrigado, senhor. Aparecida. Obrigado, Aparecida. Epa. O preconceito é uma doença? O preconceito é uma violência. Não é uma doença, é uma violência. E é a violência resultante da ignorância. Somos reencarnacionistas, sabemos que aquele que é preconceituoso, se não tiver a disposição de aceitar que aquele a quem ele preconceituosamente julgou e dispensa um tratamento diferenciado, invariavelmente hostil, se ele não compreender isso no tempo adequado, se ele ignorar os chamamentos do destino e da providência divina para se corrigir, se posicionar de forma diferente nessa situação, se o que não vem, o aprendizado que não vem pelo amor, vem pela dor. Simples assim. Pergunta da Gabriela. Obrigado, Gabriela. André, é possível ter um mundo mais pacífico neste momento tão polarizado? Como construir mais pontes e menos muros? Gabriela, o mundo, a história da humanidade é uma história repleta de sangue, suor, lágrimas, guerras fratricidas, violentíssimas, disputas intermitentes. Nunca tivemos tanta paz no mundo. Se você tiver conhecimento de história, se você quiser pesquisar a história, verifique como nós hoje nos encontramos numa situação infinitamente melhor. Eu moro no Rio de Janeiro, hein? Essa semana teve invasão do Morro de São Carlos, tiroteio,
tiroteio, mortes terríveis, assassinatos. Eu estou afirmando para você, o mundo, nosso planeta, já foi muito mais violento. A época de Kardec, na codificação, a lei permitiu os duelos, Idila. Em praça pública, Kardec escreveu sobre isso. A pessoa que se sentisse ofendida ia lá com uma luvinha, ó, plaft, plaft, marcava o duelo em praça pública. Data, hora e local, tamo junto, ó, vou te esperar lá. E era um duelo de morte. Isso a lei autorizava. A França, liberté, égalité, fraternité, Kardec, né? A Cidade de Luz. Cidade de Luz tinha banho de sangue, pô. A luz do dia. Então, com todo respeito, eu não estou ignorando, eu sou jornalista no Rio de Janeiro, eu sei o que é a violência na minha cidade. Não é brincadeira, não. Então, eu tenho amigos no Maré, no Alemão, em Manguinhos. Eu tenho amigos no Complexo do Salgueiro, lá em São Gonçalo, Douglas. Eu tenho amigos por aí. Eles reportam todas as semanas as situações muito difíceis. Mas, Gabriela, estamos no caminho certo. Até porque, em períodos de transição planetária, em períodos de transição cultural, em períodos de mudança estrutural do planeta, o chacoalhão faz parte. São chegados os tempos, a separação do joio e do trigo. E o Evangelho está aí para inspirar a gente a fazer as escolhas certas. Eu espero, Gabriela, que você se apazigue um pouquinho com o que eu tentei colocar aqui como um imperativo histórico. Não é um achismo, é uma constatação a partir da história da humanidade. Nós, hoje, estamos muito melhores do que já estivemos. E você sabe, a turminha do contra, que faz barulho, ameaça, grita, dá tiro, faz muito barulho. A maioria, infelizmente silenciosa, é do bem. Bom, outra pergunta também tem a ver com a violência, da Irene. Como equilibrar o medo dos perigos nas ruas do Rio de Janeiro, com o sentimento fraterno em relação aos que nos abordam? Fico sempre muito tensa. Irene, eu te entendo e eu sinto esse medo também. Nós temos um medo instintivo e ele é do bem, ele nos ajuda. E temos um medo patológico, que é a fobia, que a gente deve se policiar para não abrir espaço para isso. E sim, na dúvida, você conhece esse ditado, Irene? Na dúvida, arremeta. Você conhece? É da aviação civil. Quando o piloto vai pousar e bate um vento, ou está chovendo, ou tem nevoeiro, qualquer risco para um pouso seguro, ele é autorizado a abortar o procedimento, arremeter e tentar novamente pousar. Então, se a gente está no Rio de Janeiro, e certas áreas do Rio de Janeiro, de fato, oferecem risco aos transeuntes, e você percebe uma aproximação que pode ser hostil, a gente sugere que as pessoas tenham precaução. Evite circular por certos lugares, em certos horários, e em havendo uma abordagem, fortalece na prece, na serenidade, pediu a bolsa, dá a bolsa, pediu o relógio, dá o relógio, e se a pessoa estiver muito nervosa, tenta tranquilizar, dizer assim, calma, meu irmão, eu não represento ameaça para você, só peço que me poupe, só peço que me preserve. A gente precisa ter serenidade para, numa situação indesejada como essa, em primeiro lugar, preservar a nossa vida. Em segundo lugar, depois do susto, sobrevém a ansiedade, o desconforto, o coração bate forte, a gente fala, nossa, eu poderia ter morrido, a gente costuma pensar isso. Novamente, recorra à prece. Reconheça que, embora tenha sido um momento apavorante, difícil, nada de mal lhe aconteceu. Os bens pessoais, os pertences,
mais cedo ou mais tarde você restabelece. A bolsa, a carteira, segunda via de documento, dá dor de cabeça? Dá, mas você está viva. Nada supera a bênção da gente seguir vivo, livre, de uma violência que poderia ser indesejável. Agradeça a Deus, não se sinta, eu diria, objeto de infortúnio. Ah, que azar, foi assaltada. Não, que sorte, apesar do assalto, eu estar íntegro, eu poder seguir nesse projeto evolutivo. E se porventura, pode parecer irônico, mas eu estou falando sério, vale para mim o que eu vou dizer. Se perdermos a vida num assalto, lembre-se do que eu vou dizer. Procure também, na condição de desencarnado, lembrar do que a doutrina espírita nos ensina. Manter a serenidade possível, rezar, pedir auxílio, iluminação aos guias e mentores para nos orientar em relação aos trâmites que terão lugar a partir de uma desencarnação surpreendente, que a gente não se programou, violenta, abrupta, mas a vida segue, não existe morte. E que eu, do lado de lá, possa seguir viagem, orando e pedindo para meus parentes, amigos, terem, digamos, o discernimento que eu espero ter demonstrado em vida, na Terra, para que numa situação tão difícil eles também tenham um mínimo de preparo para lidar com isso. Estamos terminando. A última pergunta é de Regina, de Maricá, que ela diz: nessa quarentena tenho me sentido improdutiva no trabalho solidário. O que posso fazer? Olha, Regina, vamos primeiro considerar que o isolamento social ele se impõe como regra para a gente se preservar. Nada é mais importante do que a nossa sobrevivência, até para que a gente possa, no momento certo, ajudar os outros com saúde. Você já viajou, acho que sim, Regina, né? Regina. Regina, você se lembra? Se você não viajou de avião, eu vou te contar como é que é. Sempre tem a orientação da aeromoça ou do comissário de bordo, né? E tem um momento da mensagem deles que diz assim: em havendo a despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre a cabeça de vocês. Em primeiro lugar, coloque a máscara em você. Mesmo que você esteja acompanhado de filhos pequenos, pessoas com alguma dificuldade de mobilidade, de movimentação, idosos que estão dormindo ou têm alguma patologia grave que não permite que pegue a máscara. Olha a orientação. Primeiro, coloque a máscara em você. E por que isso? Porque se você proceder dessa maneira, você se habilita a ajudar, sem nenhum risco de perda da consciência, as crianças, as pessoas com alguma patologia grave ao seu lado, as pessoas com alguma incapacidade física, motora ou mental. Agora lembra do Evangelho de Jesus. Ama o próximo como a ti mesmo. Pandemia significa risco de morte. Ontem eu estava apresentando o Jornal Nacional, por acaso, no dia em que ultrapassamos 120 mil óbitos pela Covid-19 no Brasil. 120 mil desencarnados, e obviamente esse número tende a ser maior pelas subnotificações. Então nós estamos falando que você, no recesso, fez o certo. Tudo isso para dizer, não deixe de ter a consciência de que você agiu certo se protegendo. 2, você pode fazer trabalhos úteis sem estar na rua. Você pode apoiar, se puder, ainda que com poucos recursos, instituições obreiras, vinculadas ou não ao movimento espírita, que fazem a diferença em favor de quem mais precisa. Você pode divulgar mensagens edificantes, você pode ligar
para uma amiga, para um parente seu, hoje é domingo, é o dia perfeito. Você liga e fala, ô fulana, quanto tempo? Porque você sabe que é uma pessoa solitária, uma pessoa que fica invariavelmente meio melancólica, depressiva no domingo, ou é uma pessoa que está sem dinheiro, sofrendo pelas dívidas. Você pode ligar, oi fulana, tudo bem? Aqui é a Irene. É Irene, né? Regina. Regina, aqui é Regina, tudo bem? Oi, então, olha, faz tempo que eu não te vejo, eu sei que seu marido está desempregado e eu estou aqui em sigilo, só você está sabendo que eu estou ligando para você falar o que você vai ouvir. Você sabe que eu não sou rica, mas está virando o mês, eu vou receber minha aposentadoria ou minha pensão, ou meu salário. Se você não se importa, eu estou ligando para pedir o número da sua conta. Para fazer um depósitozinho, não é muito. E fica em segredo entre nós. Não responda. Mas eu sei que você está precisando de ajuda e eu quero, você me faria um bem danado. Se você puder aceitar essa minha oferta. Qualquer movimento. Você pode gravar, você pode pegar uma mensagem do livro Mestre de Amor. Ou você pode pegar um livro Fonte Viva. Aí você grava aqui, ó. A vida não cessa, a morte não existe. Transforme os momentos nessa encarnação em situações únicas de alegria, humor, esperança e paz. Escolhe a mensagem mais bonitinha, grava e envia para o teu grupo de amigos, dizendo assim, a mensagenzinha. Fiz com muito amor para desejar uma boa semana a todos. E manda uma mensagem curtinha. Se você não quiser gravar, pega na internet, tem várias. Regina, o que eu estou querendo te dizer é que mesmo uma pessoa impossibilitada de se movimentar num leito de hospital, mas que esteja lúcida, acordada, ela poderá fazer muitas coisas interessantes em favor do próximo. André, agora tem um comentário, não é uma pergunta não, e acho que é um pedido da Luciana Morim. Escreve um livro com as suas observações sobre a paz. Estou acolhendo, viu? Com muito carinho a sua sugestão. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, André, então nós queremos agradecer mais uma vez por você ter aceito nosso convite. Como eu disse, já vão 10 anos aí nessa parceria. Que coisa, que bonito. É bonito isso. É 10 anos exatamente? Quase isso. Eu ainda vou procurar lá com a Luísa e passo para você. Mas eu acho que nos últimos 5 anos ainda foi seguido, hein? É. Eu adoro esse projeto de vocês, adoro. Lindo. Um beijo no Aloísio, que eu admiro muito, uma pessoa muito do bem.